Queria, então, agora passar para o professor Paulo. Professor, fique à vontade. Bem, bom dia. Mais uma vez eu quero agradecer ao Flávio o convite, o Eduardo, a possibilidade de estar aqui com a Arilson, com a Carla, também pela possibilidade de terem aceito a inversão. Eu estou como coordenador, lá, curador da comunidade de práticas de saúde mental e atenção psicossocial do IDEA SUS, que é um convênio do Conasemos com a Fiocruz. Queria aproveitar para convidar todo mundo a acessar, a se inscrever na comunidade de práticas, que é uma coisa muito importante para a gente conhecer as experiências, trocar, se fortalecer, né? Quantas coisas ricas tem lá em Guapé, tem lá em São Lourenço, tem pelo Brasil afora, que a gente está vivendo e às vezes não conhece. E em algumas ocasiões, nos congressos, nos eventos, a gente consegue ouvir, trocar, mas seria muito fundamental a gente ter formas regulares de troca, né? A comunidade de práticas, essa ideia do Conasemos com a Fiocruz é uma iniciativa muito importante. Eu estou há algum tempo responsável como curador, temos feito alguns eventos chamados, uma palavra de ordem, digamos, que eu levei para o IDEA SUS e também para um trabalho que eu faço latino-americano, com a Rede Latino-Americana de Direitos Humanos e Saúde Mental. Não sei se vocês sabem, a Argentina tem uma lei de saúde mental muito inspirada na nossa lei. Aliás, no projeto de lei do Paulo Delgado, que não foi aprovado, foi aprovada a Lei 10.016, é muito deturpada, é muito deteriorada se comparada com o projeto original. Aliás, o autor da lei, que é um psicólogo, e atualmente é diretor nacional de Direitos Humanos do Ministério dos Direitos Humanos da Argentina, Leonardo Gorbach, vai estar na semana que vem no 8º Congresso Brasileiro de Saúde Mental da Abrasme, em São Paulo, de 21 a 24 de julho. Eu sou um marqueteiro, eu aproveito para ir lançando as coisas. E também vai estar presente o Andrés Teixeira, que é fundador do Observatório de Direitos Humanos e Saúde Mental do Uruguai. O Uruguai também aprovou uma lei em 2017. Eu venho trabalhando com esses países na implantação da lei. E uma vez que eu estava lá na Argentina, num curso de doutorado, uma pessoa me perguntou: mas, professor, como é que a gente faz para fechar manicômio? Vocês fecharam tantos no Brasil? Eu falei: olha, fechar não é tão difícil, é só fechar a porta. O problema não permite, é o que fazer, o que criar, o que abrir para fechar. Essa é a questão. Como é que a gente cria serviços territoriais, programas de saúde mental, outros programas de relacionar com os sujeitos, com as pessoas em crise, em sofrimento mental, em outras situações que necessitam de apoio, de ajuda, de redefinição do seu lugar social. Essa é a ideia. Então, nós fizemos isso também lá no IDEA SUS, queria dizer para quem quiser assistir, pegando, por exemplo, experiências importantes de fechamento de manicômios. Uma que foi no final do ano passado, fechou o Instituto Municipal Nise da Silveira enquanto manicômio. Ele continua enquanto tem CAPS, tem um centro de convivência, tem um bloco de carnaval, Loucura Suburbana, do qual eu faço parte, sou julgador de samba, e recebeu o prêmio lá de como chama? Patrimônio imaterial do município do Rio de Janeiro, cultural, e tem várias iniciativas. Tem também uma rádio, tem um projeto Travessia, várias residências, mas o manicômio fechou. É simbólico. Esse manicômio foi criado com o nome de Hospício de Pedro II, pelo próprio Pedro II, em 14 de julho de 1842. Então, mais de 180 anos. E também fizemos entre outras atividades, uma delas foi sobre o fechamento da Casa de Saúde Doutoeiras, em Paracambi, uma casa de saúde privada, paga pelo INAMPS primeiro, depois pelo SUS, com 2.500 pagos, internos pagos pelo SUS, um verdadeiro campo de concentração. Então, eu fiz uma apresentação para trazer antes, depois eu escrevi um monte de coisa, depois eu achei que seria melhor eu escutar um pouco e ouvir. Então, eu não sei se eu vou seguir nada disso. Como eu estou ouvindo e mobilizado pelas falas da Carla,
eu achei melhor assim que a gente pudesse pensar, né? Primeiro pela Carla e pelo Arilson, e as intervenções, tanto que o Flávio fez inicialmente, quanto o Eduardo, né? E problematizar algumas coisas, né? Por isso que eu queria ouvir um pouco. Eu estou... bem, agora, no início da pandemia, me caiu uma ficha assim, puxa vida, nós fechamos quase 70 mil vagas de manicômios nesse país. Eu fiz algumas questões. No início da pandemia, eu caí, você, puxa vida, nós fechamos 70 mil vagas. Eu conheci esses manicômios. Muitos de vocês, mais jovens, muitos dos meus alunos, jamais entraram no lugar desse. Essa mulher que está ali, lá em cima, no canto esquerdo, aquela silhueta de uma mulher no chão aqui, eu fui acompanhar o Rádio Globo, o Jornal Globo, para tirar essa foto. Foi uma mulher presa numa cela forte, abandonada, esquecida, faleceu e petrificou. Ela petrificou. Para tirá-la, teve que retirar o peso. Isso é o símbolo do que eram esses manicômios. Essas fotos aí que nós publicamos, até falava com a Carla ontem, num livro chamado Colônia, uma tragédia silenciosa, sobre Barbacena, que foram utilizados pela Daniela Arbex, naquele livro Holocausto. Eu assisti essas enfermarias. Eu vi uma enfermaria em Barbacena que tinha uma cocheira na parede, que ia de um buraco mais alto assim, a cocheira cai para um buraco mais baixo, onde jogavam lavagem para os pacientes comerem. Eu assisti essas coisas. Eu trabalhei no hospital em Cariacica, no Espírito Santo, onde eu conheci lá o secretário, que as pessoas andavam nuas. As fotos de Barbacena, as fotos, eram locais de extermínio. Quando Franco Basaglia, que eu tive a possibilidade histórica, mudou minha vida de conhecê-lo pessoalmente, entrou nesse hospital e falou, é um campo de concentração, caiu uma ficha na minha cabeça. Porque isso não é só instituição total, isso não é só uma... Campo de concentração não é um local, ao contrário de um centro de reabilitação, de um local de tratamento moral, de recuperação, não sei o que lá, isso, aquilo. Campo de concentração visa exterminar as pessoas que estão ali dentro. É um local de extermínio. Em Barbacena, nós encontramos o Jairo Furtado Toledo, tem lá o Memorial das Rosas, está sendo feito, um cemitério com 60 mil restos de corpos humanos, fora os tantos outros que morreram. Então, olha, nós fechamos esses locais. Então, não vem me dizer que os locais, os manicômios, são locais de tratamento. Não são. Pode ter menos violentos, não tão violentos, mas são locais de exclusão, de violência. Nós fechamos 60 mil locais desses. Tiramos milhares de pessoas. Eu conheço nominalmente algumas, fui até padrinho de casamento de algumas, que passaram a trabalhar, a casar, a ter filhos, a ter outra vida. Tiramos milhares de pessoas que os prontuários diziam lá, paciente psicótico com quadro evolutivo irrecuperado, tal. Nós tiramos essa pessoa. Ela está morando em residências pelo Brasil afora, lá em São Lourenço, um dos primeiros pioneiros, pelo Brasil afora, e são sujeitos. Você vê, São Paulo, estou falando do governo do PSDB, eu não estou falando de nenhum, nem a favor nem nada de nenhum partido. Pessoas tiraram, numa leva só, em 2003, 2004, 7 mil pessoas de manicômios. Eu fui lá acompanhar o Santa Rita do Passa Quatro, que ela acho que é por perto aí de Minas, né? Santa Rita do Passa Quatro. Tiraram 7 mil pessoas de manicômios. Eu vi os vídeos depois com essas pessoas. Tem vários vídeos, vocês encontram, viver na cidade, habitar uma cidade, etc. Pessoas que viram. Você ao encontrar com elas na rua, andando, comprando, você não acredita que tenha lá no prontuário dela que era um doente mental irrecuperável, incapaz e despossuído de razão, de etc, etc, etc. Nossa hipótese é de que essa prática psiquiátrica e essa teoria psiquiátrica da loucura enquanto desrazão, alienação, o primeiro conceito usado na psiquiatria foi alienação mental de Pinel. O Machado escreveu o livro O Alienista, porque era o termo. E o hospital, depois de Pedro II, quando chegou à República, passou a chamar o Hospital Nacional de Alienados. A primeira lei foi, entendeu? O que é o alienado? É o fora de si, é o incapaz, aquele que perdeu a razão.
né? Aliás, conceito muito importante para Hegel, que discutiu Pinel e evoluiu para pensar a ideia de alienação social, demonstrando que todos nós somos alienados. Se o senhor perguntasse aqui, tem alguém aqui que não tem sofrimento mental? Se alguém levantar a mão, está mentindo. Isso eu aprendi com o Jurandir Freire Costa, psicanalista, meu amigo. Alguém já pensou em morrer, em dar fim da vida? Se a pessoa falar que não, nunca pensou, também está mentindo. Porque na nossa vida nós pensamos, nós sofremos, e é necessário o sofrimento. Mais do que ele é natural, ele é humano, ele é necessário, ele nos move, ele é a utopia. Ele é a utopia que o Galeano fala, que nos faz, olha, eu queria ser isso, eu queria fazer aquilo, eu queria deixar tal profissão, eu queria separar, queria ter mais um filho, eu queria ser outra coisa. Senão, a falta, como diz lá na psicanálise, nos move, o desejo, a mudança, né? Então, nós temos... E essas teorias, etc., tanto as teorias psiquiátricas quanto as práticas, que a loucura, então, a razão, a incapacidade, por isso periculosidade, porque se a alienação retira a razão plena, a desrazão ou irrazão, irracionalidade, é própria dos animais, da animalidade, da bestialidade. Por isso, não tem uma vez que eu dou entrevista, que me pergunta o jornalista, que ele fala, e o louco perigoso? Esse é o modelo. A ideia de que a loucura, o transtorno, né? Aí eu vou provocar depois o conceito de transtorno. O que é uma pessoa transtornada? Por que a gente não fala... A gente falava o alienado mental, o doente mental, até o Morel falava o degenerado mental, mas ninguém fala o transtornado mental. Fala o portador de transtorno mental, que é uma coisa horrível, o cara portando um transtorno mental. Mas o portador de transtorno mental é para não falar o transtornado, porque o transtornado demonstra o valor de juízo moral que tem esse conceito de transtorno mental. Né? As classificações internacionais utilizam o transtorno mental. Ou, como no DSM, desordem. Né? O desordeiro mental, o desordenado mental, né? Ou seja, o que é, em última instância, quando você fala alguém ficou transtornado? Perdeu a cabeça. Né? Está sem noção, perdeu a razão, perdeu o sentido, etc. Então, essas práticas levaram a essas instituições. Esse trabalho todo que a gente fez, que a gente fala de reforma psiquiátrica, né, que a gente chamou de reforma psiquiátrica, foi um conceito importante, cunhado no contexto do movimento sanitário, por pessoas como Sérgio Aroca, Davi Capistrano, Sônia Fleury. Então, numa transformação, mas não apenas do modelo assistencial, fundamentalmente no caso da saúde mental. Né? Na saúde coletiva, na saúde geral também. Porque quando a gente fala em determinação social, que, aliás, esse era o conceito que nós usávamos anteriormente, não determinante. Determinantes é um pouco a influência do modelo biomédico. A pessoa caminha bem, come açúcar, faz isso, aquilo, são determinantes da doença. A determinação social é tudo aquilo que produz as nossas práticas de sedentarismo, de alimentação excessiva disso ou daquilo, de deixar de fazer tal ou tal coisa, os valores que nós construímos. Então, a ideia da reforma sanitária e da reforma psiquiátrica não restringiu-se só a uma reforma de modelo assistencial. É fundamental fechar aqueles manicômios, criar outros locais de cuidado, de escuta, etc., mas não somente isso. É necessário criar outras práticas sociais, né, na comunidade, no território, outras formas de relação, etc. Isso foi fundamental. Não é só a lei. Aliás, lembrando da lei, já desse eu lembrei, por exemplo, a gente está falando aqui de cofinanciamento, falta de financiamento, algumas vezes, porque no nível federal está havendo um desfinanciamento das políticas públicas em geral, não é só de saúde, né? De preservação do meio ambiente, de direitos humanos, de direitos da mulher, de uma série de outras questões que nós estamos vendo, de educação, desfinanciamento das universidades. Nós quase agora que vamos passar o fechamento de recursos para a ciência e tecnologia, o Ministério da Cultura acabou, a coordenação de saúde mental acabou, daqui a pouco nós vamos ficar totalmente desfinanciados. Então, todas as políticas públicas estão sendo financiadas. Mas nós temos possibilidade de fazer financiamento local, nos estados, dos municípios. Então,
Eu vi agora que lá em Minas tem uma série de políticas de financiamento, vindo do carro, a gente conversou. Lá no Rio de Janeiro teve uma lei estadual aprovada de cofinanciamento da RAPS, né? Então, tem uma série de outras possibilidades. E também temos as leis estaduais, que nós, muitas vezes, só nos inspiramos na Lei 10.216, que é a lei nacional. Mas, por exemplo, a do Rio Grande do Sul é muito avançada, a Lei Marcos Rolim. É uma lei absolutamente, está em vigor, é avançadíssima e deveria servir para a gente, se inspirando nela, recorrer a recursos a implantar. Em Minas tem a Lei Carlão, né, que era o Carlão, o deputado Carlão, ele era assim conhecido. Então, nós temos assim uma série de outros campos de questões que não são só o modelo assistencial. Dentro do problema do modelo assistencial, pode passar... eu acho que eu tinha invertido aí, mas depois não tem problema. Uma das questões que a gente fala ali, que não é só um modelo assistencial, é pensar a reforma psiquiátrica enquanto também uma discussão científica. Porque as pessoas pensam muito assim, trata-se de um problema de humanização, porque o hospital psiquiátrico é desumano. Não, é todo o que propiciou a invenção do hospital psiquiátrico foi um conjunto de teorias, de que a loucura é uma desrazão, é um distúrbio, é uma alienação, que o tratamento é o tratamento moral proposto originalmente por Felipe Pinel, mas por outros tantos, o Francis Willis e outros, Tuck, Chiarudi, etc. Essa ideia de que é algo de uma reabilitação psicossocial, né? Conceito que até hoje, por exemplo, ele está em vigor, né? E essa ideia de uma instituição moral, de tratamento moral, inspirada no modelo pedagógico, inclusive, tudo isso tem a ver com o conceito de alienação mental. Então, o conceito de alienação mental, aí eu coloquei aqui no final, de alienação mental para transtorno mental, o que é exatamente a diferença? O que nós hoje falamos de transtorno mental, quando a gente fala, Eduardo falou, olha, o problema é de saúde mental, então vai para o CAPS, né? A gente estava falando. Então, o que esse médico ou a pessoa falou? O problema é de transtorno mental. A gente fala, é saúde mental, vai para o CAPS. O que nós estamos falando nas entrelinhas, ou no discurso embutido, é transtorno mental. E o que é transtorno mental? Então, eu estou falando isso tudo porque eu acho que é fundamental na formação dos profissionais da área da saúde mental uma visão crítica desse conceito. Trabalhar com esses conceitos de uma maneira dialética, crítica. Não é? Eu estava lembrando agora, por um motivo aí, outro, né, de Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Não tem mais o Plutão, né? Eu estava lembrando, não tem mais o Plutão. Porque o Plutão não é mais um planeta. Mas o que aconteceu com o Plutão? O Plutão não está nem aí para isso. Ele continua lá na órbita dele. Nós, humanos, criamos um critério de falar das coisas, de denominar e etc. Né? Então, isso é um paradigma. É um paradigma. Então, essa ideia, quando a gente fala... Mas ele existe, Plutão. Então, eu negá-lo enquanto planeta não significa que eu estou negando enquanto ser, enquanto algo, enquanto alguma coisa que existe. Então, trabalhar com a ideia de transtorno mental, entre parênteses, né, que foi uma das discussões fundamentais nos trazida por Franco Basaglia, né, esse mesmo psiquiatra que teve lá em Barbacena, não significa negar a existência, não significa que não exista um sofrimento. Existe um sofrimento, existe alguma experiência que nem necessariamente é sofrimento. A gente chama sofrimento, né, não no sentido também de padecimento, de adoecimento, mas de algo que produz inquietação, que produz alguma forma de necessidade naquele sujeito de ter alguma mudança, alguma coisa. Nós não temos palavras muito eficazes para nomear uma série de coisas, né? Uma das coisas que o Eduardo Galeano nos fala, nos faltam palavras para nomear muitas coisas. Tem uma cena que ele vai com uma criança, com um avô, e olha o mar e fala, o que você está sentindo? Ele falou, eu não sei dizer, me ajuda a ver.
só pede isso. Me ajuda a ver o mar, quando ele conhece o mar. Então, as palavras, elas parecem ter um poder, mas não são assim, elas reduzem. Então, o conceito, essa foi uma discussão trazida pelo Edmundo Husserl, da fenomenologia, o conceito, ao mesmo tempo que ele esclarece, ele apaga, ele obscurece. Então, a gente acaba falando saúde mental, transtorno mental, saúde mental, e hoje nós estamos vivendo um problema de termos que definir um pouco mais o que é para nós saúde mental, o que nós estamos chamando de saúde mental, para poder trabalhar com ele. Então, a gente fala assim, a minha saúde mental. O que é a sua saúde mental? A sua felicidade? O seu espírito? Né? Aliás, o livro do Pinel, quando foi traduzido para o espanhol, ele foi traduzido como alienação da alma, conceito que foi abandonado, né, usado na filosofia, etc. Então, o que é saúde mental? É o estado de bem-estar biopsicossocial, espiritual, né? Alguém conhece alguém que tem esse perfeito equilíbrio de estado biopsicossocial? Né? Essa é uma situação. Então, o que é isso que, imediatamente, a partir... Eu tenho visto muita propaganda agora de planos de saúde, etc., dizendo que a sua saúde mental precisa de um plano tal, né? A sua saúde mental, etc. É uma questão, então, a Carla já havia falado muito disso, o termo saúde mental ele tem que ser colocado em discussão permanentemente por esses profissionais que trabalham nessa área, entendendo que ele não é sinônimo de doença. Que, em última instância, eu coloquei aqui essa fala, que é da OMS, é do Manual da Classificação Internacional das Enfermidades, não é isso? Que a gente chama CIE. Né? A CID, né, desculpe, das doenças, em espanhol, que é enfermidade. A CID, que chama Classificação Internacional das Doenças. Mas, no capítulo da saúde mental, ela diz que não vai usar o conceito de doença. É o único capítulo, usa transtorno. Mas eles próprios dizem, olha, nós usamos transtorno, mas gostaríamos de usar doença. O problema é que doença foi debatido, criticado pelos próprios psiquiatras, muitos psiquiatras, falaram isso não é uma doença. E mesmo o Pinel. Por isso, o Pinel, ele escreve isso, debatendo com Bichat, né, que é o pai, foi aluno dele, pai da anatomopatologia, diz, olha, a alienação mental não é como as demais questões, porque ela não tem sede no corpo, tem sede no espírito, na alma. Por isso, eu vou chamar de alienação. Ele não chamou de doença mental. Alienação, que é algo que diz respeito ao subjetivo, ao psicológico. Então, Pinel é injustamente criticado por ser um biologicista, um organicista, mas não é. Ele foi um grande médico, um dos fundadores, para muita gente não sabe, além da psiquiatria, é fundador da medicina moderna, no livro lá, Nascimento da Clínica do Foucault, da Clínica Moderna, mas ele recusa o termo doença. E o termo doença foi depois usado pela psiquiatria, fundamentalmente quando passou para a linha alemã, para tentar dar à psiquiatria esse caráter de medicina. Mas ela nunca conseguiu. Então, o conceito de saúde mental tem que ser mais profundamente problematizado. Né? Para discuti-lo, não basta o saber médico. É impressionante. Um colega psiquiatra foi fazer o mestrado comigo, já com muitos anos de experiência. E o objeto da discussão dele, né, a gente começou a conversar, eu falei, você já leu o Basaglia? Que eu editei o livro do Basaglia e gosto, para mim é muito... Não. Você leu o Laing? Não. O Cooper? Não. Você leu o Pinel? Também não. O Kraepelin? Também não. Aí eu comecei, fiquei surpreso. Você leu Freud? Não, Freud, aquela obra enorme, para quê? Eu não sou psicanalista. Olha, Freud, ele mudou a história da humanidade. E Lacan, pelo menos, alguma coisa você leu? Também não. Falei, você leu o quê? Sabe o que ele lê? E isso eu estou falando assim, não estou dando nome, etc., mas estou falando da formação psiquiátrica e tal. Lê prospecto de laboratório. Sabe como eles fazem educação continuada? De laboratório.
que são educações continuadas montadas para substituir novas fórmulas, novos produtos farmacológicos mais caros, em geral. Isso tem sido uma questão grave, porque não é ser contra o medicamento, mas a questão, a doutora Márcia Angel, da Universidade Johns Hopkins, ela, alguns anos atrás, ela falou, olha, está havendo uma mudança substancial no final dos anos 90 para os anos 2000. A política de saúde que era feita com base na farmacologia, hoje está virando política de mercado. Os laboratórios querem vender medicamento não para uma política de saúde, mas para vender. Então, isso houve um deslocamento, e, bem, não sou eu que estou falando, a doutora Márcia Angel, uma das maiores celebridades nessa discussão, ela começa a demonstrar como os ensaios clínicos são manipulados para produzir resultados favoráveis. Significa que nós, médicos, e nós outros, estamos lendo resultados de pesquisa manipulados. Ela é uma doutora, médica, professora da Johns Hopkins, editora do British New England of Medicine, que é um jornal, foi anos, é uma questão gravíssima isso. Tem outros livros. O Rob Whittaker escreveu há pouco tempo um livro Psiquiatria sobre corrupção, sua influência de corrupção. Então, mas é uma questão séria. Nós não estamos falando só da crítica à medicalização pelo uso do medicamento, estamos falando de como o saber que nos chega sobre os medicamentos pode e está sendo manipulado, está sendo controlado. Isso muda coisa. Agora, isso, inclusive, que estávamos conversando sobre medicalização, aliás, a doutora Aparecida Moisés, professora titular da pediatria da Unicamp, ela tem preferido usar o termo patologização, porque não é só medicalizar, ou seja, apropriar-se para o campo da medicina, e nem só usar medicamentos. Assim, primeiro, é transformar em patológico aquilo que é da vida humana, o luto. Então, agora eu estou trabalhando em Petrópolis, não sei se tem alguém de Petrópolis, ou da região serrana do Rio. Petrópolis teve um desabamento, morreram 200 e tantas pessoas, uma família só, foram 5 ou 6 pessoas. O rapaz sobrevivente está sofrendo um absurdo, porque eram várias pessoas queridas, ele perdeu a casa, com isso desestruturou a vida dele, da comunidade. Eu vi lá em Mariana uma senhora que falou comigo, eu perdi o céu. Entendeu? Eu fiquei tão impressionado com isso, ela falou que a minha casa, quando foi lavada, eu perdi o lugar onde, depois da lavoura, eu sentava e via o céu, que era um momento dela com ela mesma, com a natureza e tudo mais. Então, a resposta, uma das respostas, eu estou trabalhando lá com a Fiocruz, com o pessoal do Médicos Sem Fronteiras, um trabalho muito sério lá em Petrópolis, mas uma das iniciativas lá foi chegar com caixas de medicamentos e dar antidepressivo para a pessoa. Olha, ele está deprimido. Olha só a diferença entre estar em luto, estar sofrendo a partir de um desastre e da necessidade. A doutora Ionara Rabelo, que é aqui de Goiânia, dizia o pior erro que se faz nessa hora é sedar uma pessoa que precisa reagir. Sedar uma pessoa que precisa sofrer, que precisa elaborar, pensar, é você apagar, retirar dela esse direito ao luto necessário. Então, nós estamos assim, vivendo um momento da necessidade. Eu estou centrando aqui a minha fala, que daqui a pouco a moça passa com um cartazinho, eu já estou olhando aqui para a esquina para ver se ela vem, mas assim, temos que colocar em discussão alguns conceitos básicos da nossa área. Essa ideia, vamos parar de falar saúde mental de maneira tão naturalizada, porque, no fundo, nós estamos falando de doença mental, ou transtorno, que é esse conceito, ou desordem, que é o termo em inglês, ou também distúrbio, que em alguns trabalhos, etc. Distúrbio. Ou seja, é um sofrimento humano. Então, o aumento de suicídio. Nós estamos vendo demais o aumento de suicídio. Agora, está havendo muito suicídio. É a mesma coisa. O que o médico sanitarista, o médico que trabalha com saúde coletiva, pensa quando, na comunidade que ele atende, tem muito caso de dengue.
Ele fala, tem muitas pessoas que estão com a imunidade baixa, estão pegando dengue, ou tem um foco aí, entendeu? Tem algo aqui nessa comunidade. Né? Isso foi o John Snow, quando, com o surto de cólera, né? Lá na Inglaterra, ele falou, mas o que está vindo? Um monte de cólera. Aonde que é a cólera? É aqui, nessa cidade aqui. O que essas pessoas têm em comum nesse bairro? A água. Ele falou, fecha as torneiras. Essa frase, para quem é sanitarista, ficou famosa. Fecha as torneiras. Fechou as torneiras. Era água contaminada. No caso, nós estamos vendo quantos suicídios. O que está vendo? Aí, outra discussão que eu queria trazer é essa que a psiquiatria é modelo biomédico. É uma fraude epistemológica, científica, dizer que a psiquiatria tem um modelo biomédico. Ela diz que tem um modelo biomédico para tentar arvorar a ser reconhecida como uma ciência, mas ela não tem um modelo biomédico. Isso foi um outro desafio que eu dei para um dos meus outros orientandos psiquiatra, falava, o modelo biomédico da psiquiatria, então você vai fazer o seguinte, você vai estudar o que é biomedicina, o que é modelo biomédico, e vai adaptar isso à discussão da psiquiatria. Não tem. A única coisa que a psiquiatria diz é que os neurotransmissores, por uma carga d'água qualquer, ou fator hereditário, produzem dificuldade de recaptação da serotonina, tarará, da dopamina, coisa e tal, coisa e tal. Colocando em discussão toda a teoria moderna sobre a biologia. Aliás, a biologia de Maturana, de Varela, é uma das mães da nova ciência da complexidade, dessa ideia de pensar a ciência transdisciplinarmente, intersetorialmente, de pensar a produção científica como algo mais complexo, de simultaneidade, porque o modelo tradicional científico, cartesiano, era da causa e efeito. Agora se fala multicausalidade. Né? Então, quando eu disparo uma carga de adrenalina, é a adrenalina que me causa a ansiedade, a angústia, a irritação, etc., ou é o meu estado que produz a adrenalina que me produz. Então, essa é uma das bases fundamentais das ciências da complexidade, que é a simultaneidade dos processos. Então, dizer, olha, o cara está desempregado, eu, antes de ontem, lá no Rio, lá no meu bairro, moro no Flamengo, eu fiquei impressionado, assim, eu passei com a bengalinha, né? Eu queria atravessar da rua para entrar na calçada. A calçada estava toda ocupada por camelôs, toda, vendendo a mesma coisa. Né? Você sabe que é tudo a mesma coisa dos mesmos fornecedores, que é uma máfia ali, eles têm que pagar pedágio ali, a milícia, a polícia, não sei quem e tal, mais os donos do contrabando que eles vendem, tudo o mesmo produto. Então, um desemprego absurdo, né, uma desqualificação do humano, nós estamos assistindo isso. Eu li o livro agora da inteligência artificial, o cara dizendo, olha, em pouco tempo nós vamos acabar com o trabalho humano em grande parte da sociedade, inclusive de saúde, inclusive da saúde. Daqui a algum tempo não vai precisar de médico, porque vai ter um software fazendo isso. Então, essas pessoas, né, o desemprego, a falta de política pública, a falta de garantia de residência, de trabalho, de educação, etc., etc., um desemprego enorme, e você diz que a depressão é causa de um problema individual de recaptação de serotonina. Então, assim, eu tinha um monte de coisa, eu posso depois, Flávio, deixar aqui, se vocês quiserem, Eduardo, assim, fazendo, porque eu tenho escrito sobre isso, né? Eu falei agora, eu escrevi, então, uma certa análise de 40 anos do processo de reforma psiquiátrica aqui no Brasil, de todo esse processo, como ele foi, e algumas questões atuais, que a gente tem que pensar no campo da saúde mental, da atenção primária, de como construir essas redes, esse trabalho de atenção primária, mudando aquela relação com a doença. Eu acho que isso é fundamental. Se eu resumisse o que eu queria falar hoje, assim, essa ideia. Eu acho que na atenção primária não é uma questão só de simplificar a mesma medicina, né? Não é de trazer aquela medicina lá com esse referencial teórico da doença para o ambulatório. Por quê? Isso produz mais medicalização, mais farmacologização, mais formas de exclusão. Né, e retira do sujeito a corresponsabilização pelo próprio trabalho com ele, o tratamento dele.
Então, essa é a ideia mais importante que eu queria trazer, assim, para mim, né, essa ideia de que nós temos que ter uma atuação no programa de formação, por exemplo, matriciamento. Eu vi matriciamentos e matriciamentos. Eu vi matriciamentos que eram de atuação crítica, de refletir sobre as condições de vida. Aliás, uma das referências nossas, o Antônio Lancete, psicanalista, ele dizia, olha, a saúde mental, as pessoas falam que é o nível de atenção primária, atenção secundária e terciária. No caso, digamos, uma certa metáfora, mas também muito importante que ele fazia, da saúde mental é ao contrário. A maior complexidade não está no nível terciário lá do hospital, lá está a simplificação. Lá é interna, amarra e medica, né? É no nível primário da comunidade que você tem que lidar com as relações, com a dificuldade, com a família, com a vizinhança, né? Com questões do dia a dia. Aí que está a complexidade, a profundidade do nosso trabalho. Por esse motivo, esses profissionais não devem ter só como referência a psicopatologia, né? A psicopatologia. Isso foi de uma pesquisa que a gente fez com vários trabalhos, né? Muito disso vocês já falaram, da dificuldade de trabalhos a precarização do trabalho é uma coisa muito importante, né? Eu me lembro, você falou do INAMPS, né? O Sérgio Aroca, ele falava muito assim, olha, o SUS tem um pecado natural, assim, de nascença. Ele herdou do INAMPS a ideia do pagamento por procedimento, né? Porque você tem, como você falou, critérios de avaliação, de metas, de projetos, pela importância do trabalho. Você atendeu uma determinada cobertura. Antes do SUS, os centros de saúde, os hospitais públicos, eles tinham metas, eles tinham compromissos, eles tinham critério de avaliação de qualidade. Mas, a partir do SUS, e isso o Aroca chamou de inampsização do SUS, né, ele usava essa expressão, o SUS começou a trabalhar por produtividade. Isso foi também uma coisa definitiva na precarização do trabalho dos CAPs. A partir da portaria 336, quando os CAPs começaram com as APACs, a obrigar a ter o diagnóstico no CAPs e a fazer a PAC para poder receber tratamento intensivo, semi-intensivo e não intensivo. Então, estou falando isso tudo porque eu acho que a gente vai reconstruir essa política de saúde no Brasil. Nós não podemos caminhar um país com todo o avanço que teve na área do SUS, é referência internacional, sem dúvida alguma. Aonde a gente vai no mundo afora, falam do SUS, e agora, na pandemia, a gente viu quanto que o SUS é importante. Se, por um lado, a pandemia salvou um pouco o SUS, que estava sendo estrategicamente deixado de lado, desfinanciado, por outro lado, o SUS nos salvou da pior efeito da pandemia. Não fosse o SUS montado enquanto órgão, aparelho de Estado da política pública, independente de governo, nós teríamos um quadro muito pior, né? O SUS foi fundamental e, nesse sentido, eu agradeço aí a vocês essa possibilidade. Eu acho que a gente vai conseguir recuperar, resgatar uma política pública, uma política de direitos humanos, de dignidade. Nós temos várias questões. Essa questão desse anestesista, das mulheres, do aumento de assassinatos, de violência contra mulheres, pessoas indígenas, etc., etc., é sinal de uma degradação social que eu acredito que a sociedade vai resistir. Nós, quando começamos, agora estou acabando mesmo, Eduardo, que ontem à noite, a gente conversando, lembramos assim, quando começamos em 78, né, e eu contei isso ontem, porque a gente vai ficando velho, vai lembrando do negócio. A gente estava indo para a Câmara dos Deputados apresentar um documento que nós chamamos de a questão democrática na área da saúde. Foi uma série de médicos, fundamentalmente do Rio de Janeiro, mas também psicólogos, que escreveram esse documento. No final, sob a coordenação do Sérgio Aroca, nós fizemos uma redação final e eu fiquei encarregado de datilografar
o documento. É um termo que não existe mais. Datilografia era uma máquina de escrever, que eu brinco com meus alunos, que já é um computador com impressora embutida, que já saía impresso, né? E eu levamos, esse documento chamava A Questão Democrática na Área da Saúde. Pela primeira vez ele fala no SUS, as bases do SUS. É fundamental, quem quiser ler, está lá na revista Saúde e Debate Online, os princípios do SUS, da democratização, da universalização, da saúde como qualidade de vida, como defesa da vida, como direito, é fundamental. Era os anos final de 70. A gente falava de questão democrática na área da saúde, é o nome do documento do SUS, não é por uma nova política de saúde no Brasil, não, era a questão democrática na área da saúde. Como democracia. Democracia não é só o voto, não é só... É o direito, é democracia econômica, social e tal. No campo da psiquiatria, a gente trazia tudo essa mesma época. O Franco Basaglia, que acabara de fundar um movimento chamado Psiquiatria Democrática. Né? Todo esse processo, né, era um processo, então, de um sonho da sociedade, essa utopia, construir uma sociedade democrática, de direitos, etc., em que a saúde faria parte disso. E eu acredito que isso não morreu, né? A gente está passando um momento de retrocesso, mas que nós vamos retomar. Desculpe o tom um pouco discursivo que eu fiz aqui, né? É porque realmente eu me empolguei e eu estou, assim, nesse momento, aproveitando para mim, e eu acho que a gente vai ter uma série de eventos aí pela frente, uma série de momentos políticos inovadores, que reconstruir uma proposta de vida para esse país, né? De saúde, de cultura, de direitos humanos, etc. E o SUS é fundamental. Não é à toa que ele virou modelo para assistência social, para segurança, para educação, etc. E o SUS é viva, é forte, né? E viva o SUS. Obrigado.